Hoje a gente vai falar de um dos estados mais elevados que a gente pode ter na nossa alma, o estado de paz. Eu sou Yair Alon e esse é o Zohar Diário. Essa semana encerramos a leitura da porção de Vayachel, hoje focando nos parágrafos 115 e 116 do Zohar, 10º ano de leitura. O Zohar está partindo de um versículo sobre a história de um herói bíblico chamado Gideon, ou Gidon, em português fica Gideão. E tem um momento que Gideão faz um sacrifício para Deus, monta um altar para Deus, e aí o texto bíblico diz que Deus chama ele de paz, Shalom. O texto é um pouco ambíguo, a gente não sabe se ele está falando de o altar foi chamado de paz ou se Gideon é chamado de paz. Mas a maioria dos intérpretes vai entender que o Gideon recebe um novo nome. E sempre que um personagem recebe um novo nome é muito importante, né? Então o Gideon, ele passa a ser chamado Shalom em hebraico. E aí o Zohar explica que é porque o Gideon atingiu realmente um novo estado de alma, como todas as mudanças de nome indicam, que é o estado de estar ligado com a paz. E aí, claro, o nosso assunto é esse. O que significa estar nesse estado de paz? A maioria de nós tende a entender paz, eu diria, quase que como um conceito político, né? Se eu não tenho guerra, eu tenho paz. Mas para Kabbalah não tem nada a ver. A paz é você estar num estado de calma e num estado de equilíbrio, tá? Principalmente por dentro. É claro que isso vai se refletir fora, né? Porque quando eu tenho paz eu emano isso, mas é um estado de equilíbrio por dentro. Então, não tem a ver também, quando a gente fala do ponto de vista de fora, de você estar num lugar silencioso. Você pode estar num lugar até, sei lá, turbulento, com um monte de coisa acontecendo. Mas é dentro de você, você está sereno. Dentro de você, você está se sentindo bem consigo mesmo, né? E o estado de paz, então, é uma pessoa que está tranquila com as suas escolhas e com a vida que está levando. Então, quando a gente fala de paz, não é o ambiente externo, como eu falei, é uma ideia de a minha mente não fica agitada, né? O meu coração, ele não está pesado. Alcançar esse estado de paz, que o Gideon está alcançando, é chegar num ponto em que principalmente você consegue lidar com as dificuldades da vida, com os problemas da vida, sem se desesperar. Então, de novo, paz não é ausência de problema, não é ausência de conflito, mas é você lidar com eles com serenidade. Tá? Muito desse estado de paz é alcançado quando você aceita aquelas coisas que você pode mudar e faz o que você pode para mudar, mas também aceita as coisas que você não pode mudar. E aí você faz o melhor que você tem. Você aprende com o que você pode mexer na realidade e o que você não pode mexer, né? Então você acaba tendo mais controle emocional e por isso menos conflito interno e mais serenidade. Tá? Então eu queria dar talvez umas 5, 6 dicas, talvez um pouco mais, sobre como saber se eu estou em paz, se eu estou encontrando a paz, né? Existem alguns sintomas, digamos assim, que a pessoa manifesta quando isso acontece. Claro que pode variar, né? A gente está falando aí de um ser humano médio, às vezes o sintoma varia. Mas em geral, por exemplo, as pessoas em paz, elas não têm um problema muito grande para dormir e para acordar. O ir dormir e o acordar dessas pessoas é tranquilo. Uma outra maneira de saber se você está em paz, como eu falei, é lidando com o mundo externo. Por exemplo, vamos supor que você ouve críticas e você consegue ouvir essas críticas sem perder o rumo, sabe? Sem se descontrolar. Na mesma ideia, quando você às vezes briga com alguém, entra em conflito com alguém, você não faz mais do que o necessário. Você briga, se for necessário, você vai atrás do que você acha justo, mas você não faz briga desnecessária, né? Você não se torna uma pessoa briguenta. Por outro lado, quando alguém faz algo para você, você não guarda rancor, ou não guarda rancor pelo menos por muito tempo, né? Às vezes talvez um pouco de rancor a gente sempre guarde, mas você não guarda rancor por muito tempo, porque a tua serenidade e a tua paz valem mais, né? Outra coisa também que eu costumo dizer, uma coisa que mostra o estado de paz é você saber assim que eu não estou competindo com as pessoas, eu não estou precisando provar nada, eu não estou precisando mostrar nada. Eu estou comigo mesmo, como eu falei, escolhendo meu rumo, minhas ações, meu rumo de vida, e eu estou tranquilo com isso, né? Se o outro vai gostar, não vai gostar, se o outro vai querer competir, digamos, não é comigo, né? Eu não entro nisso. E talvez um último ponto que eu traria, que é interessante, que eu acho que muita gente tem problema nisso,
é você conseguir dizer não, por exemplo, sem culpa, né? Você conseguir pôr limites, você conseguir pôr barreiras, porque você percebe que é o que você, como eu falei, escolheu, que é o que você quer, e você não fica se remoendo por isso negativamente, né? Não sente culpa. Então, obviamente, a paz não é algo que a gente encontra pronto. A Kabbalah não acredita que você recebe o estado de paz, ou que você nasça em paz, ou que você seja iluminado com a paz, né? Aliás, tanto é que a gente não recebe que uma coisa que a gente fala tanto em português como em hebraico, quando a gente fica sabendo que alguém faleceu, a gente fala que descanse em paz. A gente imagina que essa pessoa chegou na paz, né? Mas em que sentido? Que é algo que você vai construindo aos poucos, com as suas escolhas diárias, e que então, digamos, lá no fim da vida você pode culminar nesse estado e chegar e dizer, bom, agora eu conquistei essa tão desejada paz. Um bom dia a todos e Shabbat Shalom, que é justamente um Shabbat de paz. Tudo de bom.